O que é anatomia? Estudo das partes de um organismo vivo. A anatomia é o estudo da estrutura do corpo humano. É uma ciência que nos ajuda a entender como nosso corpo funciona e como ele é formado. O que é fisiologia? Estudo da função de um organismo vivo. A fisiologia é o estudo de como o corpo funciona. É uma ciência que nos ajuda a entender como nossas células, tecidos, órgãos e sistemas trabalham juntos para manter-nos vivos e saudáveis. Qual é a função da membrana plasmática? Proteger e controlar a passagem de substâncias que entram e saem da célula. A membrana plasmática é uma camada fina que envolve todas as células do corpo. Ela é como uma parede que protege a célula e controla o que entra e sai dela. Qual é a função do citoplasma? É a parte gelatinosa da célula, onde ocorrem as reações químicas. O citoplasma é a parte interna da célula que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele é composto por uma substância gelatinosa chamada hialoplasma, que contém organelas celulares, como mitocôndrias, ribossomos e retículo endoplasmático. Qual é a função do núcleo? Contém o material genético, que controla todas as atividades celulares. O núcleo é uma estrutura presente em todas as células eucarióticas, ou seja, células que possuem um núcleo definido. Ele é responsável por controlar todas as atividades celulares e armazenar informação genética. Quais são as organelas encontradas no citoplasma? Mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, vacúolos e plastídeos. As organelas são estruturas celulares que desempenham funções específicas dentro da célula. Elas são encontradas no citoplasma, que é a parte interna da célula que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Qual é o tipo de célula que apresenta membrana plasmática, citoplasma e núcleo? Células eucariontes. O tipo de célula que apresenta membrana plasmática, citoplasma e núcleo é a célula eucarionte. As células eucariontes são as células mais complexas do mundo, e são encontradas em todos os seres vivos, exceto bactérias e archaia. Seres unicelulares são formados por uma única célula, e seres pluricelulares são formados por várias células. Certo. Os organismos unicelulares são aqueles que possuem corpo formado por apenas uma célula. Seres unicelulares são autossuficientes e conseguem manter todas as suas atividades, como locomoção e alimentação, sem precisar de outra célula. Qual é o tipo de célula que apresenta parede celular?
Células vegetais. O tipo de célula que apresenta a parede celular é a célula vegetal. As células vegetais são as células que formam as plantas. Elas são maiores e mais complexas do que as células animais, e possuem uma série de estruturas especializadas que lhes permitem sobreviver em ambientes terrestres. Qual é o tipo de célula que apresenta cloroplastos? Células vegetais. O tipo de célula que apresenta cloroplastos é a célula vegetal. As células vegetais são as células que formam as plantas. Elas são maiores e mais complexas do que as células animais, e possuem uma série de estruturas especializadas que lhes permitem sobreviver em ambientes terrestres.